Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 9 de abril de 2016. Eu sou o Nelson Carneiro e estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando aí a programação normal, fala geral, né? Não fala pelos cotovelos não, fica calmo aí, Zé Carlos. Agora nós vamos juntinho até o meio-dia, né? Você pode ligar para cá, participar por 21, 25, 30, 90. Olha, e hoje nós temos temas importantes e temos gente nova aqui na mesa, hein? Olha, nós vamos discutir aqui, ponto a ponto, como que é esta região metropolitana, não é isso? Bom, vou começar aqui cumprimentando o nosso amigo Christian Ferraz, diretor de programação, e o presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. Bom dia, João. Cadê o microfone para João? Bom dia, Nelson. Bacana estar aqui com vocês também. Esse debate importantíssimo. Gostei da camisinha. Gostou, né? Não, da camisa. Fala camisinha. Multicampeã. Ah, é? É um manto sagrado. Não tá com tanta confiança assim não, né? Sempre. Tá certo. Bom, vamos lá. Bom dia, José Carlos Rocha. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, nosso amigo João. Tá com essa camisa feia, parece pano de chão, mas tudo bem. Bom dia o participante da nossa mesa aqui. Antes de mandar, também mandar um bom dia para Dona Elza. Dona Elza mandou um abraço para João Gustavo. Contou uma piada, e João. E mandou o anão também junto? O anão ele mandou visitar lá. A Dona Elza não é mole não. Um grande abraço. Ela falou se o João já visitou ela já há 2 anos. Não, o João tá pra ir tomar um café com ela já há 2 anos. Diz que tá esperando o pão ficar pronto pra levar o pão que ele quer. Dona Elza, não entra na pilha deles não. Tá, eu João. conheço as suas piadas, são maravilhosas. Eu vou tomar um café aí pra senhora me contar várias piadas. Ele falou que só vai tomar um café lá de a Dilma cair. Não vai cair, não vai tomar o café nunca, não vai tomar o café nunca. Tá certo. Mas vamos um abraço pro pessoal, meu compadre Serginho Total, que daqui a pouquinho, a partir da, se eu não me engano, futebol às 18h30, Vasco da Gama e Madureira estará comentando aqui o futebol aqui na Fluminense, no comando de Cláudio Neves. Grande Serginho Total, e um abraço a Celeste. Bom, posso continuar dando abraço aqui? O programa é seu, vai embora. O programa é meu? Nunca tive programa, o programa é nosso. Não é isso? Bom, nós temos aqui uns bons dias aqui. E, Nelson, você hoje está enrolado, hein? Tá cheio de papel aí, rapaz. Cheio de papel. Quero mandar um abraço aqui pro Odimar Azevedo, né? Nosso amigo, tá lá na nossa escuta, aquele abraço. Ao Lúcio Carlos, que faz parte aqui da nossa equipe. Ao doutor Oséias, né? A Eliana Marra, a Dilson Soares, né? E a Caílza lá no Joca, a Vera Benedito, estão sempre nos ouvindo. A doutora Elga Mansur, presidente da comissão da OAB Mulher de Niterói. Ao vovozinho Agriberto Mendes, agora virou dupla, né? Vovozinho e Dark, é mole, cara. Entrar numa onda lá de... E lembrando que eu vou... Entraram numa onda, sentaram junto, eu não sei, estão os dois numa mesma rede, eu não sei o que vai acontecer. O Dark trocou de partido também, né? Tá na rede. Tá na rede? Meu Deus do céu. Sei Alô, lá Dark, tá na rede, hein, meu filho? Acorda, vovozinho, o Dark é perigoso, hein? Bom, quero... Zé Carlos, se só faz eu falar bobagem aqui. Não, você que falou, não falei. Eu quero mandar um abraço também pro nosso engenheiro Oswaldo Mendes, tá na nossa escuta, né? Parabenizar aí o Grupo Plantão de Notícias de Niterói. Olha que baita grupo, hein? Parabéns, hein? O Carlinho Cabeleireiro lá no Engenho Pequeno nos ouvindo. E também a Celina Alves e sua família lá no Zumbi. Todos na nossa escuta, Zé Carlos. Legal. E vamos sortear a camisa hoje, né, João? Vai? 5 camisas. As primeiras pessoas as 5 primeiras que ligarem. Que ligarem. Aliás, não vamos sortear, vamos dar, né?
As 5 São primeiras 5 que ligarem. camisas que São tem 5 aí. camisas que tem Não do programa não Sua dá Cidade mais Seus não, Valores. porque só tem 5, hein? 5. Tá? Então, uma camisa muito bonita. Só dá 5, Zé Gostou, Carlos? João? O João ganhou uma camisa, só 5, Zé né? Carlos, você só dá 5. Não. 6 já não dá mais. 5 camisas. 5 camisas, pô, é brincadeira. Esse é um... Ah. Fica não, vereador tá verde, foi pro Partido Vai Verde. ficar maduro, vai amadurecer, cara. Bom, daqui a pouco a gente fala com esse pessoal. Tá todo mundo ansioso aí pra ouvir Seba, ouvir... João foi pro Partido Amarelo. João tá jogando amarelinha ali, batendo amarelinha. Bom, Tá certo. bom, até que as camisas aqui, hoje tirando uma aqui, as camisas aqui não estão ruins, não. Eu tô no PT. Peraí, calma lá, cara. Vamos estragar o programa. As cores Bom, minhas e do João, Nelson, hoje é pra relembrar que o Brasil tem que voltar a ser verde e amarelo. Tá certo. Vamos aos aniversariantes? Zé Carlos, você fechou a boca agora? Posso falar com os aniversariantes? Não tô falando nada, não tinha me perguntado. Bom, Vamos lá. olha quem tá aniversariando, ó. Só gente boa, hein? Ademir Antunes Carvalho, né? Tá aniversariando. O Pedro Simões Pacheco, escrivão titular, né? Que tá aposentado, só curtindo aí as suas pescarias. Também o Samuel Cremonês, filho de um grande amigo meu, Antônio Jó da Silva. Aquele abraço, Samuel, tá sempre ligado conosco. O nosso grande amigo, desde da década de 70, Vargas Vila Cruvelo, não é isso? Grande Vargas. A Denise Paulino, minha prima, tá aniversariando. O Paulinho Avelino, Paulo da Farmácia, tá aniversariando também, né? Ex-vereador de São Gonçalo. O meu grande amigo e perito em processo trabalhista, o meu grande amigo Ítalo Pimentel, tá aniversariando. E a minha prima lá em Itapiruna, aniversariando, Vânia Ribeiro. Aquele abraço, desejando a todos muita paz, muita saúde, né? E sucesso aí nessa caminhada, nesse mundo conturbado que estão vivendo. Bom dia, João Gustavo. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Tá de verde de também? amarelo, de Ah, amarelo. cê... Tô fazendo dupla aqui com o Marco. Gostei. Para ficar bem brasileiro mesmo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos da mesa. E estamos juntos aí para mais um programa para bem informar não só os niteroenses, mas como todo cidadão fluminense. Tamo junto? Juntinho. Nosso convidado hoje é o cara? Esse é não é o Lula não, mas é o cara? Esse eu tiro o chapéu para ele. Não, cara, não. Esse é o gentleman da política de Niterói. Bom dia, vereador Marco Rodrigues. Bom dia, Nelson. Ali, vai ficar maduro aí. Bom dia, João. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, José Seba. Dizer para vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez, que como o João falou, né, nós viemos aqui de cores amarelo e verde para... Que não são antagônicas. Não, para que o nosso país volte a ser verde e amarelo. Mas tem 2 de onda vermelha aí. Temos que ficar longe. Tá certo. Bom, e o nosso amigo Gustavo, hein? O que houve? O Gustavo hoje... Quando eu mandei a foto pra ele mandou um dedão pra mim, porra, aquele dedo positivo, né? Tá certo. Bom, tá dormindo, hein? Tá dormindo. Acorda, Gustavo. O povo não pode dormir. Tá certo. Bom, tá aqui presente também, eu tô tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente, já conheço a sua trajetória em Niterói, né? E parece que é uma pessoa benquista, porque quando eu anunciei que Seba vinha ao programa, foi muita gente curtindo e compartilhando. E eu me senti lisonjeado em convidá-lo para estar aqui hoje, o José Seba. Vou te chamar de José Seba, que eu sei que quando você entrar para a periferia, vão te chamar de Seba, José, e vai esquecer o doutor, não é isso? Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Tá certo. Bom, nós hoje queremos falar, né? Nós vamos falar de alguns pontos, né? Que aflige, né? A nossa região, né? E onde Niterói, São Gonçalo, toda a Baixada Fluminense está nesse contexto aí da insegurança, falta de saúde, educação. Mas antes eu quero o destaque da semana. Vereador, destaque da semana. Nelson, destaque a gente tem todo dia, né? Mas não precisa olhar aí a quantidade de destaque que você tem aí, não. Porque senão vamos passar o programa você destacando aí. Não, o destaque dessa semana, Nelson, a gente tem destaques positivos, negativos, né? Eu digo que assim, mais uma vez, por omissão, muitas das vezes do poder público, a gente teve mais uma tragédia na cidade do Rio de Janeiro, aí a explosão de
de um prédio que veio novamente a termos vítimas fatais. Mas já pediram desculpa, mas desculpa, né? Não resolve o problema, né? Não? É como eu sempre falo aqui no programa, nós criamos o hábito de sermos reativos ao invés de sermos proativos. Certo. A gente está trabalhando sempre para corrigir o que já era anunciado que ia dar errado. E como eu sempre cito, até na política isso hoje, a gente precisa de sair do final e vir para a ponta, ser proativo, trabalhar no sentido de que as coisas funcionem e que os problemas não aconteçam. Sim. João Gustavo, tem um destaque da semana? Não, destaque... Não precisa folhear aí a agenda igual o Marco fez ali não, porque senão eu me assusto. Quem faz uma pauta boa é o meu amigo... O Lúcio, o Lúcio quando abre aquela pasta agenda eletrônica dele, sai de baixo. Não, e as folhas, traz umas 5 E ele varre, né, o país a nível... Ele pega a semana inteira do país, mas faz é um extrato muito bom, um extrato legal. Parabéns, Lúcio, um abraço, bom final de semana. Grande Mas companheiro. um grande destaque, vamos falar sobre a corrupção, isso já virou redundância, não tem outro assunto. Mas 2 destaques importantes. Um é lembrar a todos que os nossos deputados trabalharam até 5 horas da manhã, de sexta-feira para sábado. Isso é fato inédito. Isso é fato inédito. É fato que é difícil. Me fala aqui como é que é. Trabalharam. Os nossos deputados trabalharam na sexta-feira. De sexta-feira até as 5 horas da manhã do sábado. Isso é um fato inédito. Mas e a hora extra, doutor? Agora, não sei. E a hora extra? Eu ia falar. Eu não sei se eles vão ter. E a convocação extraordinária? Eu não sei se eles vão ter direito à hora extra com 100%, né, de adicional noturno, né? Sim. Capaz de eles ganharem um adicional noturno também. Né? E o outro destaque foi uma palestra dada pelo Moro nos Estados Unidos, que ele deixou lá fora mais um recado, por isso que eu digo que nós temos que buscar essa saída para o Brasil, que ele nunca viu tanta corrupção, um ninho tão grande de corrupção, de corruptos, tão grandes como ele está encontrando no Brasil, que ele não sabe quando ele vai terminar isso. E isso ele falando numa universidade para estudantes nos Estados Unidos. Tá certo. Bom, tá recebendo aí, vocês falaram que o cara não vinha aí, ó. Aí ele aí. Bom dia. Gustavo, bom dia. Estou vindo de Curitiba. É mesmo? Participando de um congresso de Curitiba? Lá, Congresso de Direito Eleitoral e Político. Estavam presentes o ministro Dias Toffoli. Apertou a mão do Moro por lá? Não, o Moro estava... Não encontrou ele na rua, na esquina? Não, o Moro estava nos Estados Unidos. E a gente vai discutir tudo isso que foi debatido nesses 3 dias de congresso aí. Tá certo. Seu destaque da semana. Vamos logo, porque a hora que eu entrar pro Seba ali, a gente já vai... Positivo é o dólar, né? O dólar teve uma queda aí, o que favorece tanto ao turismo como à economia, porque a disparidade muito grande no fluxo cambial também não é bom para os negócios, tanto de quem importa como para quem exporta. O encaminhamento do processo de impeachment, como o João estava colocando aqui. E negativo é que, enquanto ainda não há uma definição concreta, a instabilidade tanto social como econômica geram malefícios para a sociedade brasileira como um todo. Tá certo. Mas, Seba, eu não vou te perguntar o destaque da semana, não. Nós temos aqui, eu vou ler um trechinho aqui para você, e eu quero que vou te fazer uma pergunta com relação a isso tudo que a gente vai enfrentar. Porque você é pré-candidato a prefeito, né? Você é um dos pré-candidatos, e comunicando a todos que vão vários pré-candidatos a prefeito vão passar por aqui, independente de ser da onda vermelha ou verde, amarela, não interessa, porque eu acho que esse programa aqui, a nossa equipe montou para isso, nós queremos discutir nossos problemas como se estivéssemos na esquina, né? Discutindo os problemas. Mas eu quero chamar a atenção aqui para 3 fatos, né? Segurança, saúde e educação. Embora eu vou considerar Niterói, porque você é um pré-candidato de Niterói, mas não tiro do contexto todas as cidades da região do Grande Rio, né, os municípios do Grande Rio, e também da chamada região metropolitana 2. Isso me intriga muito, porque embora Niterói seja considerado um município privilegiado pelo seu potencial econômico e orçamentário, é uma cidade que vem sofrendo os reflexos negativos de estar próximo da capital, né? Próximo da capital,
e entre municípios formadores das áreas do Grande Rio e da chamada região metropolitana 2. Quando se fala nas questões ligadas às falhas na saúde, educação e segurança pública, não existe delimitação geográfica ou mesmo limites administrativos para se atender à população de uma cidade vizinha. É comum nas áreas metropolitanas a migração de pessoas de um município para outro na busca de atendimento médico, por exemplo, quando um município atende a contento na área da saúde e assim também não é diferente na educação. O governo do estado reclama do não repasse pelo governo federal das verbas que lhe são destinadas por lei, o que atinge de cheio os municípios fluminenses. Os funcionários estão em greve por atraso de pagamento. A educação está precaríssima. E não existe segurança pública. E a saúde está no CTI. Diante dessa situação calamitosa que reflete nos municípios, como será o perfil do candidato a prefeito da nossa região metropolitana ou dos municípios? Por onde esses candidatos partirão? Eu quero uma opinião sua sobre isso, porque depois nós vamos debater, abrir isso aqui, uma questão. Mas eu gostaria que aí, em 5 ou 6 minutos, você passasse aí como será o perfil dos candidatos a prefeito da região metropolitana e talvez do interior do estado do Rio de Janeiro. A rede, como o próprio nome diz, ela trabalha em rede. Nós estamos desenvolvendo contato com o grupo político de São Gonçalo, grupo político de Maricá, nós faremos semana que vem, exatamente para articular uma região metropolitana de tal forma que os municípios se consorciem no atendimento médico, na segurança e na educação. Não existe limite definido entre Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Trata-se de uma mesma população. Quase todos nós temos parentes que moram em São Gonçalo, moram em Maricá, né? Nossas famílias são comuns. Quando não são parentes de primeiro grau, são amigos, são parentes que já faleceram, mas que moraram lá. Então eu acho que Niterói, pelo status anterior de capital do estado, né, para ela converge a uma tendência de busca do usuário dos serviços públicos e se atribui a Niterói um serviço de melhor qualidade. Isso nem sempre reflete a verdade. O Hospital Alberto Torres, por exemplo, em São Gonçalo, hoje é melhor do que qualquer outro hospital de Niterói. Será? Eu acho que sim. Na década de 70, eu trabalhava no Hospital Antônio Pedro, ele era uma referência na América Latina. Você é médico? Eu perguntei o será? Porque... Não, você fica à vontade. E eu sou passível e sujeito a críticas. Não, não estou. A pergunta acho importante, será? Não é? O crescimento. A discussão sempre cresce, é fantástico que haja. Então, o Hospital Antônio Pedro foi, durante muitos anos, um ponto de referência da população de Niterói. Aquilo ali funcionou como uma tradição, o melhor pronto-socorro da cidade. Todos diziam, em caso de acidente, me leve para o Antônio Pedro. Hoje, o Antônio Pedro está em crise, não tem remédio para os pacientes. Pacientes oncológicos não têm medicação para tratamento de tumor. 2 meses de serviço suspenso por falta de recursos. Isso é absurdo. As coisas têm que mudar nesse país e nós temos que ver o todo, não mais a parte. Nós não podemos criar uma ilha de excelência dentro do hospital e o serviço de tradição desaparecer do cenário da cidade. E você fala de uma referência federal, mas quando nós partimos para o estadual e o municipal... Não importa, teria que ter havido uma conversa intensa do município com a universidade. As coisas não se resolvem unilateralmente.
Aquilo era um serviço que vinha sendo prestado, e até porque originalmente o Hospital Antônio Pedro era do município. E você coloca isso no perfil do prefeito? Eu coloco. Sim, como assim? Como poderíamos... Eu acho que cabe ao prefeito cuidar da cidade. Cuidar da cidade significa estar atento ao que acontece na cidade, seja no âmbito federal ou estadual. Embora não seja uma área direta de competência, ele pode fazer uma ingerência ali, chamar para conversar, ajudar nas dificuldades do município, dentro da possibilidade do município, ajudar a população. Veja você, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, houve uma intervenção da Prefeitura do Rio de Janeiro ajudando o Estado, encampando um hospital estadual e resolvendo o problema da população da Zona Oeste. Então, essas medidas definem uma atuação vigorosa da Prefeitura. Niterói tem uma série de problemas criados por essa expansão que houve. Essa expansão aconteceu especialmente em função do Comperj. No início, quase 50 mil pessoas estavam empregadas ali e correram para Niterói, aqueles mais... De poder aquisitivo mais... Poder aquisitivo melhor. Comprar um apartamento, uma casa... Vieram para cá. Pagar um bom aluguel, Por né? isso houve um aumento da população, da densidade demográfica, e não houve previsibilidade do município na mobilidade urbana, por exemplo, na área do transporte. Hoje não se anda em Niterói. Leva-se 40 minutos da Praia de Caraí ao centro da cidade. Por quê? Não houve nenhuma via alternativa de esgotamento do tráfego. Não houve investimento no transporte de massa. Não houve previsibilidade. Não existe planejamento na cidade. E nós temos visto Niterói funcionar na base do tapa-buraco, literalmente. Mas, né? Seba, de vez em quando a gente vê os croquis aí dos projetos, inauguração de início de obra e o que não existe é execução, seria isso? Só que passou um navio carregado de dinheiro até Itaboraí, foi tudo despejado lá e não caiu uma gota em Niterói. Niterói poderia ter crescido, poderia ter feito a sua linha azul, podia ter feito o arco viário lá saindo em Tenente Jardim para a ponte, para dar um melhor esgotamento das pessoas que moram na região oceânica. O túnel já deveria estar concluído, não é? O VLT poderia já estar funcionando se tivéssemos o aporte de um capital federal para dar suporte à cidade, para receber essa demanda de pessoas que viriam morar em Niterói e trabalhar em Itaboraí, por exemplo. Isso não aconteceu, a cidade inchou e hoje ninguém anda. Tá certo. Então, aí agora com o desemprego do Comperj, já se compromete a questão da segurança. Não há educação, não há saúde, não há segurança. Quer dizer, isso aí já está claro. Embora a educação não seja uma forma de domesticar as pessoas, a educação serve para humanizar os indivíduos. Então, essa questão da educação é uma questão sensível que tem que ser revista. Esse nosso modelo educacional tem que ser aprofundado. O convívio social nas escolas tem que ser um objetivo. A escola não deve só escolarizar, mas deve também educar o menino desde o princípio, até porque hoje o pai e a mãe não estão em casa. Esse negócio de atribuir a educação dos filhos aos pais, quando eles estão ausentes, não funciona. E não é só educação que reduz segurança. Segurança a gente vai ter quando reduzir a liberdade. Existe liberdade em excesso. Tá certo. Bom, Marcos, quando eu fiz essa pergunta com relação a essa... Eu não sei se fui bem claro com relação ao limites. É uma coisa que me questiona muito. Por exemplo, eu sempre trabalhei em Niterói, morava em São Gonçalo, hoje faço o inverso, moro aqui e tem meu escritório ali, é o meu lidar. Mas eu socorri muita gente no Alcântara, levando para Itaboraí, porque o atendimento médico lá era melhor. Não me lembro aí,
não me lembro qual gestão que foi, tem uma que eu nem cito o nome para não dar nem dar direito de resposta a essa pessoa, mas o que acontece é o seguinte, essa demanda que eu digo que não tem limite é justamente isso aí. Então, às vezes, o município, quando se prepara para receber, para dar bom atendimento, eu que estou ali do lado do vizinho, corro imediatamente e vou para lá. Como fui em atendimento, socorri várias pessoas para levar para Itaboraí. E hoje eu me assusto quando vi no Rio de Janeiro, quando se queria alojar, ou não sei como muito bem, internar um paciente e deslocava até para o Hospital Alberto Torres, que o Seba acabou de falar aqui. Então, essa situação é que me preocupa. Um município, um prefeito, Seba, você se prepara para atender bem seu povo, se prepara para cumprir o que você prometeu, e aí, Marco, de repente, nós vimos um município invadido por um outro município, por pessoas de um outro município do lado, que vêm buscar esse atendimento, consumir talvez os recursos daquele município. E aí é que eu digo, não tem fronteira. E aí como é que fica? E aí eu pergunto, qual vai ser o perfil hoje do prefeito na região metropolitana para ser candidato? Nelson, essa discussão ela é bastante interessante, né? Como a gente falou, eu não dá, que é igual quando você vai tratar eu conversava até com uma psicóloga esse dia, ela dizia o seguinte, eu não tenho como tratar. Um ser humano é um ser completo, ele tem a parte mental, emocional, a física e espiritual. E você, às vezes, trabalha muito uma área, que a gente vê o exemplo, às vezes, de algumas pessoas que acreditam mais na espiritualidade, só cuidam do espiritual, não cuidam muitas das vezes do mental, do emocional. Então, a gente é um ser humano completo, que é igual hoje essa situação da região metropolitana. Eu não tenho como tratar, pensar em Niterói sem pensar em São Gonçalo, sem pensar em Maricá, sem pensar na cidade do Rio de Janeiro. E houve um equívoco recentemente com a criação do que a gente chama do Conleste. As pessoas, quando criou um consórcio dos municípios da região leste metropolitana, as pessoas só pensavam em Comperj. Vamos discutir a questão do Comperj, vamos discutir a questão do Comperj, da Petrobras, mas esqueceu, porque eu digo que é assim, a gente, eu acho que precisa desenvolver, e eu acho que quem deveria fazer esse papel aqui para essa região era o Estado. Porque os prefeitos de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, eles não se falam. E um sofre ingerência do outro. Como você mesmo falou, se a saúde está boa em Niterói, todo mundo corre para Niterói. Se a saúde está boa em São Gonçalo, todo mundo corre para São Gonçalo. E aí, eu, até nas poucas oportunidades que eu tive com o governador, eu coloquei isso para o governador, né? A questão da gente pensar numa gestão da saúde, por exemplo, como é o caso aqui, de maneira consorciada. Eu falo para todo mundo assim, as pessoas, elas criam, o São Gonçalo tem um hospital lá, o Alberto Torres. O hospital não é de São Gonçalo, o hospital só está localizado em São Gonçalo, mas ele é para atender o estado todo. Ou seja, se a gente pegar lá, você tem algo em torno de 30% a 40% de gonçalenses lá, porque vem gente do estado todo para ser atendido ali. E aí hoje, inclusive da capital. Por exemplo, é um equívoco a gente pensar hoje, eu precisaria, e aí é a operação consorciada, vamos dar um exemplo, eu preciso ter um hospital de referência de cardiologia, por exemplo, na região leste metropolitana, vamos supor que fique em Niterói. Eu preciso ter um hospital referência em São Gonçalo de oncologia, eu preciso ter um hospital referência de pediatria, mas para atender a região. E aí, essa é a necessidade de pensar de maneira consorciada. Por quê? Uma cidade sofre ingerência do outro. Como você falou, eu não tenho um limite. É natural, onde eu sou bem atendido, onde eu vou me dirigir para lá. Então, hoje, o perfil de um novo governante para esse momento que a gente vive, eu digo que é assim, ele precisa ter uma visão macro, precisa ter compromisso público, compromisso com as pessoas, precisa pensar em política e não politicagem, né? Hoje o perfil não é falar para as pessoas o que elas gostariam de ouvir, mas sim a verdade, mesmo que ela doa. Então, pensar de maneira macroestruturada. É como você falou, eu bato nessa tecla aqui sempre. Ninguém para se discutir a cidade. Eu sou político e estou no meio da política. O pensamento da maioria dos políticos, quando assume um cargo, é já pensar na reeleição. E abre mão, muitas das vezes, de muitos valores, de muitas coisas que tem que ser feita para poder
não comprometer a sua reeleição. Por exemplo, eu já vivi situações em São Gonçalo, na época que eu fui do Poder Executivo, o pensamento assim, não vamos recadastrar os imóveis porque é uma medida antipática e tem um ano eleitoral que se aproxima. Mas espera aí, não vamos multar porque esse ano é ano de eleição e isso é uma medida antipática, sabe? Então, a gente precisa de gestores públicos, né, que tenham coragem de verdade, que tenham visão macro, que como eu te falo, façam mais governo, tenham compromisso em fazer mais governo do que menos política. E que não permitam a ingerência política tanto no processo, embora a gente tenha questões políticas a ser discutidas. Por exemplo, não dá para ir para a rua com aquele mesmo discurso, nós vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar a educação, nós vamos fazer isso. Sabe, você vê hoje em Niterói, vou dar um exemplo aqui de Niterói, claro. Será que a maior prioridade de Niterói hoje é um túnel? Será que Vamos. Depois da inauguração a gente vê se é então, isso. São questões, como eu te falo, macros que tem que ser estudado, ser planejado. E não dá, Nelson, para fazer uma transformação em 4 anos. Você tem que pensar num projeto político que eu vou pegar, é uma corrida de revezamento. Eu vou pegar, vou desenvolver, vou plantar nesses um quarto, vamos dar um exemplo assim. E o outro vai continuar, o outro vai tocar, mas uma política de continuidade. Agora, um pega, aí daqui a pouco o outro tira, porque vai ficar com a marca do anterior e a gente não avança. Tá certo. Bom, João, o Seba falou com muita propriedade com relação ao Hospital Antônio Pedro, e nós vimos que eu era garoto, a gente trazia pessoas de Talcara para internar pessoas com problema de câncer e outras situações, porque era um hospital de cirurgia, né, que praticava a cirurgia aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, o que eu vejo hoje, por exemplo, o Antônio Pedro foi desfacelado, me perdoa, eu não sei se bem seria esse termo, mas praticamente hoje ele vive como do passado. O nome se sustenta do passado, com todo respeito a quem está administrando, etc. A região metropolitana hoje sofre, penso eu, por falta de empenho, não do governo do estado, mas sim de um hospital hoje na Baixada Fluminense, por exemplo, como referência de um hospital federal para absorver essas situações que muitas vezes as UPAs não acontecem nas UPAs e não acontecem nos hospitais municipais e estaduais. Seria isso que deveria acontecer? Um hospital hoje para atender essa demanda em demasia que o Estado já está aí falido, que não pode atender, e do município sequer que vive com o pires na mão. Nelson, primeiramente, eu tenho sempre na cabeça que a saúde tem que ser tratada como a educação. Tem a saúde primária, a saúde, vamos dizer assim, secundária, que é a saúde um pouco mais complexa, e a saúde de alta complexidade. Está aqui o Dr. Seba, que é médico e sabe muito bem disso. E com relação a construir mais hospitais, construir hospital é a coisa mais fácil. Eu adoro ver prefeitos dizendo assim, estou construindo 10 escolas, 2 hospitais, agora o negócio é manter aquilo ali. O Seba sabe que numa odisseia do Jorge Roberto Silveira, num dia que ele acordou inspirado, talvez de manhã cedo, que é difícil, ele acordou inspirado e disse assim, vou pedir ao governo federal que me passe o Orense de Freitas. Passou o Orense de Freitas. O Orense de Freitas, quando passou, era hospital de ponta, não era nacional, não, era internacional. Conhecido internacionalmente. Orense de Freitas. E hoje, o que é o Orense de Freitas? Tudo quebrado, tudo sucateado, tudo abandonado, porque a prefeitura não tem condições de arcar com um hospital de ponta. Não tem condições. A prefeitura é para fazer o tratamento básico. O Sistema Único de Saúde está aí para isso. Porque não tem mais aquele cidadão de Niterói, São Gonçalo, Maricá. O cidadão é um cidadão único, Sistema Único de Saúde. Aonde se cria, onde tem hospitais, e aí volta a velha história, no Brasil se bota sempre a carroça na frente dos bois. Antes de fazer o Comperj, antes de pensar no Comperj, tinha que se ter distribuído a saúde, como tinha que ter se distribuído a educação. Eu discordo quando dizem que o Antônio Pedro está quebrado, está falido, eu discordo disso.
O Antônio Pedro fechou a emergência ali, porque senão ele não ia sobreviver. Porque todo mundo ia correr para lá, um espirro, uma gripe, estava correndo para o Antônio Pedro e que se misturava tudo. Seba testemunha que a emergência do Antônio Pedro era uma contaminação geral. E teve que se fazer uma reforma ali. Agora, o que me espanta é o número de dinheiro que já foi posto no Antônio Pedro, que talvez poderia estar fazendo, Gustavo. Em vez de estar reformando o Antônio Pedro, poderia reformá-lo, não sou contra, mas criando, diversificando o Antônio Pedro para outros municípios. E isso nunca ninguém pensou, nunca ninguém partiu para essa discussão. Me assusta quando o Seba aqui colocou, e eu até ia fazer uma pergunta a ele, quando se fala da questão do dinheiro, Seba, para você ter uma ideia, Maricá e Niterói, na região metropolitana, são campeãs de royalties do petróleo. São campeãs. O que evoluiu em Maricá e Niterói? 2 municípios altamente endividados, porque são amigos do Lula, são amigos do PT, que não vão tirar essa mancha nunca, e pagavam empréstimo de forma indiscriminada. Todas essas obras feitas pelo atual prefeito do PT aqui de Niterói, aliás, não é mais do PT, é do PV, né? A gente tem que... Porque ele saiu do PT, mas o PT não saiu dele. Então, a gente tem que ver que hoje Niterói tem uma dívida de mais de 3.500 milhões a ser paga. Porque ele acha que só apanhou o dinheiro e não vai ninguém cobrar. Ele apanhou dinheiro no BIRT, ele apanhou dinheiro no Banco Mundial, tudo avalizado pelo governo federal. Esse dinheiro tem que se repor. Essa dívida é do cidadão niteroense. Essa é dívida do cidadão niteroense. E o que foi feito com os royalties do petróleo? O que o seu Quaquá fez com os royalties do petróleo em Maricá? Aquela ponte lá. Oi? Fez aquela ponte. Fez a ponte que vai de um lugar a lugar nenhum, que prejudicou todo o ecossistema ali. Os asfaltos ali foi jogado à bancarrota. A maior parte do asfalto era do governo do estado, enfim, se a gente for falar, aí eles dizem assim, mas em Maricá eu tenho ônibus grátis. Ônibus grátis, o governo não dá nada de graça, é o dinheiro do cidadão que está aí. São Gonçalo também tem, o Guanabara botou lá. Mas aí não, aí é o empresário que está patrocinando. Agora, em Maricá, para você ter uma ideia, são 12 ônibus. A empresa que ele construiu lá, qualquer empresa de Niterói, São Gonçalo, Maricá, qualquer empresa, para cada ônibus, no mínimo 4 funcionários. Para cada ônibus. Ele lá tem 12 ônibus com 680 funcionários na empresa que ele criou. Tá certo. Então, não tem como dar jeito. Sabe por quê? Eu concordo com o Marcos que não se faz uma política com visão estadista, de futuro, de se plantar para se colher no futuro. Agora, Seba, você é uma pessoa que eu admiro, sei da sua boa índole mesmo, você é uma pessoa ímpar, um gentleman, como eu sempre digo de você. Agora, o prefeito que assumir isso aqui, eu quero ver como é que vai contornar essa dívida deixada por esse governo. Tá certo. Tá vendo? Ainda mais quando o Rodrigo diz que ele é o prefeito porque ele tem articulação federal, estadual, municipal e até talvez internacional, que tem tudo, mas eu quero ver quem entrar, você não tem esse mesmo laço federal, estadual, como é que vai ser para bancar essa dívida para que não caia no contribuinte niteroense. Tá certo. Vamos lá. Ô, Gustavo, eu sei que você está aí atento aí a essa situação. Deixa eu só responder uma coisa para ele. Se Marina for presidente, eu vou ter todo acesso a Brasília. Bom, tá certo. Vou cortar uma seringueira aí que vai dar tudo certo. Bom, olha só. Gustavo, nós estamos falando aqui simplesmente de dificuldades. Sim. Eu sei que você é um cara que estuda a corrupção de perto, você tem estudado isso, você tem debatido. Hoje o estado do Rio de Janeiro está, eu não diria nem de pires na mão, não tem nem pires para estender. Né? Nós vimos funcionários públicos vão ser parcelados. O governo federal já anuncia o parcelamento para os aposentados. Eu quero saber se um salário mínimo já não resolve a situação do miserável. Não estou falando nem mais de aposentado, é um miserável. Imagine a metade desse salário sendo distribuído. E é só, a conta de luz, a conta de telefone, que as pessoas têm que ter, o aluguel, a passagem, o remédio que não tem nas prateleiras, o cara tem que comprar.
Nós estamos vivendo o quê? O Brasil está parado. Alguém diz que não é em função política, mas nós estamos parados, se não seria em função da falta de dinheiro? Agora eu te pergunto, trabalhar sem receber não é trabalho escravo? Nelson, a festa com dinheiro público foi grande. O problema é que agora veio a ressaca. Então, os gastos foram desmedidos, como o João colocou aqui, foram investidos dinheiro público sem uma política de longo prazo, como o Marco também colocou. Falta aos governantes e aos gestores públicos política efetivamente conectada aos interesses do município, ao interesse do Estado e ao interesse da nação. A situação hoje é reflexo de uma politicagem instituída pelo governo federal, que trouxe aí a Copa do Mundo, que colocou aí a Olimpíada, que países sérios, por exemplo, como a Suécia, rejeitaram. Porque verificaram que o Estado, e aí o Estado, a figura do Estado, né, tem maior interesse em fazer atividades afetas à sua atividade fim, que é gerar educação, que é gerar saúde, e a despesa e o investimento necessário para isso é muito grande. E a troco de quê? Qual vai ser o legado que vai ser deixado disso? Porque isso se perde, isso deteriora, como o João colocou, fazer obra é muito fácil. Agora a gestão, o trato sucessivo da coisa pública é o que é o mais complicado. Falta, talvez, para os gestores, independente de questão ideológica, maior conhecimento de administração, faz necessário isso. Conhecer como funciona a engrenagem pública. Falta também um pouco mais de transparência para a divulgação dos relatórios. Por exemplo, como o João colocou, a gente não sabe qual o grau de endividamento do município, ou seja, o futuro prefeito da cidade de Niterói, ele está se lançando aí por uma questão ideológica, como acredito que o Seba está vindo, que é uma pessoa conhecida na cidade exatamente pelos esses valores morais, que não vai ter como... vai ser surpreendido aí negativamente quando entrar na prefeitura de não ter caixa. Pode enfrentar essa situação. É como está acontecendo com o governo do Estado. O governo hoje não tem caixa, estão fazendo mágica. O Tribunal de Justiça, através da decisão de um juiz de primeiro grau, bloqueou dinheiro do fundo do bombeiro, porque nem o fundo comum do Estado tinha dinheiro. Então, veja, a que ponto que nós estamos chegando. E essa movimentação toda da rua vem nesse sentido, porque também aí o que acontece? Para você cobrir o rombo, aumenta-se a tributação. A sociedade também não aguenta mais. Quantas lojas em Niterói fecharam? Não preciso falar nem no Brasil. Niterói, vamos aqui por Niterói. Na Moreira César, que é uma referência do comércio da cidade. No centro de Niterói, na Rua da Conceição. Quantas pessoas que estão... Alameda? Alameda. Eu contei 49, eu fui passando de ônibus, quer dizer, a gente passa de carro e não observa. 49 lojas do lado esquerdo, só da parte esquerda, do lado esquerdo, no sentido Alcântara, 49 lojas fechadas. Então, o que reflete isso, Nelson? Aquilo que eu já coloquei do estudo tributário, que se denomina de curva de Laffer. Já chegou ao seu ponto máximo de tributação. A sociedade não tem como mais custear. Então, agora, o governo tem que fazer o dever de casa, ajustar a conta. Então, vai ter que ser feito um ajuste. Isso vai prejudicar o quê? As políticas públicas além das essenciais. Ou seja, o Estado vai ter que reduzir sua atuação. A festa com dinheiro público, eu repito, foi grande. Essas bolsas todas instituídas aí, sem critério, apenas com efeito demagógico, a conta está sendo paga agora. Obras faraônicas, como o João está colocando aqui. Aqui em Niterói, por exemplo, a questão do túnel. É um aparelho público importante para a cidade? Talvez, a gente vai verificar quando foi implantado. Eu quero ver o dia que inaugurar. Exatamente. Depois de inaugurar. Exatamente. Como é que vai ser? Com o que se discute aqui, voltamos aqui para Niterói, na questão da mobilidade pública. Efetivamente, quais soluções? Fazer uma ciclofaixa pintada ali para tumultuar o trânsito e pôr em risco o ciclista? Não é solução de mobilidade pública, me desculpe. Isso daí é uma baita de uma hipocrisia do gestor. Ele não apresentou nenhuma solução efetiva que reduza o número de carros circulantes. Eu vou te dizer quem está oferecendo uma solução efetiva, a iniciativa privada, através das empresas como Uber e outros aparelhos aí, de tecnologia móvel, está dando maior solução de mobilidade do que a própria iniciativa pública. O que reforça a ideia é que o Estado tem que se concentrar naquilo que é principal, naquilo que é essencial, para fazer bem. O que adianta se estender, assumir compromissos com outras coisas que sabe que não vai fazer? Se não está fazendo o mínimo, não está fazendo bem. Então aqui o que eu quero registrar e até lançar também como pergunta para o Seba, primeiro a batalha para se buscar as informações com relação ao grau de endividamento do município. Ou seja, esse prefeito que ou ficando ou saindo,
quanto que ele vai deixar para a próxima gestão de caixa. Qual vai ser o valor que ele vai passar e qual vai ser a herança que ele vai passar. Porque isso é importante para os eleitores saber. Porque isso também é um grau de filtro a ser criado de um gestor. Olha, estou saindo da prefeitura, fiz isso, mas estou deixando tanto de caixa. Porque não adianta nada fazer nada e deixar o endividamento para frente e depois sair como o vendedor de todas as soluções. Essa é a primeira. E a segunda, como se pretende conectar com a ideologia e as suas propostas como pré-candidato, com aquilo que já vem sendo feito pela cidade de Niterói, em especial a questão da mobilidade urbana e a questão do zoneamento da cidade de Niterói, que há municípios que até hoje não têm o zoneamento definido. Tá certo. Mas, Seba, eu já vi que já te espetaram por 2 vezes aí, e com certeza eu também não vou deixar de espetar. Agora acontece o seguinte, você falou no túnel, tá? Na nossa visão, eu, por exemplo, eu sei a quantidade... Eu sei não, pelo amor de Deus. Eu conheço uma boa quantidade de veículos que passam por Niterói e que nós temos só essa via aqui, por exemplo, ligando aqui que a Roberto Silveira ao centro da cidade e a ponte. Agora, nós sentimos o seguinte, que a região oceânica, ela não só sofre com relação à falta de estrada, escoamento, como também pela infraestrutura, né, com relação à coleta de água. Choveu aí meia hora e foi bastante, né, pra gente ver a cidade submersa, né, não só o centro, mas também como a região oceânica. Eu até perguntei pro Felipe, qual é a solução que se tem para a região oceânica? Ele disse, fazer obras. Olha só, bom, tudo bem, eu falar fazer obra é uma coisa, a gente chegar aqui e falar que vai fazer obra é uma situação. Agora eu quero saber nos repasses de verba para fazer essas obras. Se um município que hoje favorece os empresários de ônibus, isentando aí de impostos, etc., né? Me parece que o ISS foi 50% de isenção, me parece, eu não sei, até o João pode confirmar isso para mim ou não. De 2 para 1. Agora, a quantidade de radares funcionando para tirar do seu bolso a multa é grande. Bom, aí eu te pergunto, você vê realmente esse túnel escoando, jogando essa quantidade de carro que leva meia hora, por exemplo, para você sair pela via normal de ali a subida de Piratininga, e nós vamos jogar em 10 minutos ou talvez em poucos segundos, né? Não vou botar nem 10 minutos, todo o trânsito na Charitas. Como é que você vê isso aí? Você acha que vai resolver o problema? Vai ter solução? Eu acho importante isso. Eu sou favorável à conclusão dele. Acho que o Marcos fez uma colocação muito boa. Sim. Quando ele diz na continuidade dos programas de governo. Uma vez iniciado, nós temos que concluir. Não se pode largar a coisa no meio do caminho. Concordo com o Gustavo quando ele se queixa de um planejamento, uma visão a médio e longo prazo da cidade. E esse planejamento deve ser concluído com êxito. Esse túnel deve dividir o tráfego. Talvez o gargalo comece a se formar a partir do Lido aí até o centro da cidade. Então, no Saco de São Francisco, ali no Lido, é possível que se forme um gargalo de retenção. Como era aqui a contorno do sentido. Exatamente. Acho que uma solução muito importante para a região oceânica seria uma saída lá pelo Rio do Ouro, formando o anel viário, pegando o Tenente Jardim e descendo na ponte. Ali, com um viaduto ou 2, a gente resolve o problema. Contigo. E seria uma possibilidade barata, simples e eficiente. De superfície? De superfície. Uma forma econômica da gente resolver o problema. Eu acho que precisa haver mais simplicidade. Precisa haver mais carinho com a coisa pública. As pessoas, infelizmente, se perderam ao longo dessa gestão com uma baixa produção de ideias, porque é o mesmo grupo... Você acha que falta sentimento público? Acho. Amor? Se faz administração friamente ou se faz com amor também? Não, eu acho que se cansa também.
É o indivíduo que repete aquilo muitas vezes e acaba entrando no desgaste do próprio amor, né? O esgotamento do amor. Isso aconteceu... Mas o amor sem prática não funciona. Um gestor fantástico como foi César Maia na década de 80, no terceiro mandato já estava com mais completo desgaste. Jorge Roberto do primeiro para o segundo? Jorge Roberto no primeiro, no segundo e até uma parte importante do terceiro. Depois houve o esgotamento, porque para você fazer, você tem que pensar. Para pensar, você tem que conhecer. Quando esgota a sua mala, o seu domínio cognitivo daquele tema, a sua tendência é não ter mais novas ideias. E você entra num processo de repetição. Então, esse grupo que está ali na prefeitura há 30 anos, ele precisa ser reinventado. Ele precisa de uma releitura. Ele precisa de uma nova... de um novo oxigênio, de uma nova ideia. Então, a renovação é extremamente importante. Eu fiquei feliz... Você acha que houve um círculo de nomes e que sempre eram os mesmos? Seria isso? Você acha Você estaria dizendo isso? Estou falando exatamente isso, porque é exatamente isso que está acontecendo. O Felipe sempre foi ligado ao Jorge, e o Jorge foi uma pessoa muito boa para a cidade. O Rodrigo sempre foi ligado ao governo Jorge. O Conte, o Godofredo e tantos outros companheiros, não é? O próprio João Gustavo já trabalhou muito com esse governo. Eu não vejo nisso algo de errado nem de ruim, não. Eu vejo algo que parou de acrescentar. Eles não foram ruins, eles deram uma grande contribuição a essa cidade. Nós devemos honrá-los. Você acha que implodiu? Esse conceito de grupo implodiu? Seria isso? Eu acho que sim. Eu acho que houve um esgotamento da capacidade cognitiva desse grupo. O estoque de conhecimento desse grupo se esgotou em termos de repensar a cidade. Então nós precisamos de uma nova cabeça para repensar a cidade. Uma cabeça talvez mais romântica, uma cabeça que veja o todo e não a parte, uma cabeça que se dedique a cuidar com carinho da cidade. Eu acho que é um abandono da cidade. Um abandono por falta de novas ideias, não por falta de vontade ou por falta de amor. Tá certo. Bom, eu quero deixar aqui, nós vamos para o intervalo, eu quero deixar aqui o nosso microfone, como eu sempre faço, aberto ao Rodrigo Neves, que é uma pessoa que eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que é um jovem, né? É um jovem, vive numa batalha política como outro qualquer, mas o nosso microfone é que estão à disposição, porque o nosso fato aqui, as críticas que acontecem muitas das vezes, elas ficam no campo das ideias e contra a pessoa não temos absolutamente nada. Mas nós temos aqui um tópico que nós vamos voltar no segundo bloco. Não sei se vocês vão querer voltar a esse tópico anterior no segundo bloco, se quiserem, tudo bem. Mas nós temos um tópico aqui que eu quero falar com vocês. O Brasil, o seu momento político, né? Eu não sei se podemos mudar de tópico, não é que podemos ir para lá? Então tudo bem. Então tudo bem. O político vai falar de tudo, vai falar das cidades. A política começa na cidade. Agora, eu sempre ouvi, eu não sei se é verdade, né? Que tudo tem um momento de implodir, né? Não é isso? É o chamado socialismo, né? O capitalismo, né? Tem um momento que ele implode. Será que a corrupção, nós chegamos no máximo que ela implodiu no Brasil? Implodiu a ética, a moral? E aí, Seba? Você vai responder depois do intervalo, tá legal? Tá bom? Prazer. É com você, meu amigo João. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Estamos apresentando Sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua cidade e seus valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson.
Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores e hoje nós estamos aqui com o João Gustavo Fuscaldo, o vereador Marco Rodrigues e recebendo aqui o José Seba, né, que estou tendo o prazer de conhecê-lo hoje, né, médico, recém-filiado à rede, né, e pré-candidato a prefeito da cidade de Niterói. E nós vamos fazer um ciclo, né, de convidados aqui. Já formulei o convite para o próximo sábado ao vereador Marlo Costa, né, que é pré-candidato. Aqueles partidos que já têm definido o seu nome, tudo bem. Aqueles que ainda estão brigando dentro do seu próprio para saber quem é quem, nós vamos aguardar um pouco, né? Porque a gente quer saber o perfil desse pessoal, né? Aliás, a população a gente já conhece, sabemos, são pessoas bem intencionadas, mas eles também precisam mostrar aqui o seu perfil para a população, não é? Mas nós falamos ainda há pouco sobre saúde, segurança, né? Esse estremecimento, né? Estado sem dinheiro, município nem se fala, o município que tem dinheiro está endividado até a próxima geração, né? Segundo ficou claro aqui na mesa. E nós vamos falar sobre o momento político, que é um momento que você está vendo sendo discutido a cada instante, cada aparelho de televisão, rádio que você ligar, você está ouvindo a madame na esquina, né, reclamando da situação, outros dizendo que o salário será dividido em 2, 3 parcelas. Complicado, né? Muito complicado. Bom, o Brasil está parado assistindo um confronto de facções que apostam num saldo de quem roubou menos para se manter no poder. Infelizmente, essa é a reflexão. A nação brasileira vive um momento ímpar. De um lado, o povo na rua pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E do outro, os segmentos partidários e entidades sociais organizadas numa onda vermelha pedindo a manutenção do governo Dilma. Sem falar da questão Eduardo Cunha e Renan Calheiros, os 3 poderes estão estremecidos e o impasse é o resultado de uma conivência anos a fio. A instabilidade e a insegurança passa pela disputa inescrupulosa do poder, ou de se ter o poder, entre o executivo e o legislativo, aliado ao imbróglio jurídico ou judicial, que se estabeleceu uma confusão generalizada a ponto de não se saber de quem é a última palavra, se do STF ou do juiz federal Sérgio Moro. Feito esse relato, indaga-se: esse confronto de ideias, incitação para as vias de fato, fortalece ou enfraquece a democracia? O Estado de Direito tem sido preservado? Impeachment é golpe? Com a procedência ou a improcedência da representação pelo impeachment, como fica o Brasil após o veredito final desse processo? Céu. Bem, eu vejo na polarização um perigo, uma ameaça a todos nós, uma ameaça à paz. Se a gente tomar como parâmetro a Síria, ela é o país hoje mais polarizado. E olha o resultado que nós temos lá. Nenhuma polarização é boa na política, nenhuma. É importante que haja sempre canais de entendimentos abertos e não de ressentimentos permanentes entre 2 grupos. Nós não podemos criar assim um fla-flu na política. Vai se tornar uma barreira intransponível. Então, é importante que, desde já, tenhamos a consciência voltada para o diálogo, a consciência voltada para a harmonia entre as pessoas, que não haja nenhum tipo de acirramento dos ânimos. As questões que nos levaram a esse extremo de polarização são óbvias, plenamente justificáveis. Os 2 lados têm suas razões, têm suas paixões, mas nós não podemos perder de vista que a paz no Brasil,
A cordialidade entre os brasileiros, ela tem que ser preservada, promovida, ensejada e desejada. Não é possível que um ex-governante motive as pessoas a tomar atitudes de rebeldia em relação ao Estado de Direito. De forma que a minha visão disso é uma visão pacificadora. Eu acho que todo governante deve ter um compromisso com a paz, deve ter um compromisso de cuidar das pessoas e não de promover cisão entre as pessoas, com a criação de um ânimo belicista. Eu sou absolutamente simpático à ideia de se acabar com qualquer tipo de polarização, em qualquer nível de eleição, seja ela municipal, estadual ou federal. A tentativa de polarizar visa tirar os outros candidatos da jogada, visa dar maior visibilidade e notoriedade a duas pessoas, como se elas pertencessem a polos opostos e as outras não existissem. Quando, na verdade, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já dizia: a virtude é o meio termo. Então, quem está polarizado está fora da área de virtude, está caminhando para o vício. Tá certo. Ô, vereador Marco, nós vamos rodar rápido, mas nós vimos assim um confronto, talvez, não sei se revanchista ou próprio, conforme a gente vem percebendo, que há um sentimento de, pelo menos a gente vê, né, dessas pessoas que se confrontam, uma questão de ódio, e que isso está tentando levar para a rua, né, o confronto, a via de fatos, como queiram. E nós vimos que a presidente Dilma, não sei se inadvertidamente, ela tem recebido pessoas que incitam a violência, como nós vimos o presidente lá da Contagem, né? Contag, né? Incitando, e como nós vimos também o presidente da CUT, né, falando que em armamento, o próprio Lula convocando o exército Stalin, né, aquele presidente do MST. Nós estamos aí jogando, pulverizando o ódio, isso pode a qualquer momento pegar fogo. Como é que você vê isso aí, vereador? Nelson, a situação que o nosso país se encontra, aparecem várias alternativas, né? Quando tá ruim, sempre aparece alguém dizendo que é o bom, né? E o que a gente tem visto hoje? O poder, Nelson, ele encanta. O poder, ele seduz. O poder, ele abre portas. O poder abre caminhos. E ele gera dependência. Então, o que a gente percebe hoje? O PT, que sempre lutou, né? Ou vamos dizer assim, o PT que se colocava numa condição de representante dos menos favorecidos ou dos excluídos, ele sempre se colocou numa posição de vítima e que o país precisava ser conduzido por eles para que a gente tivesse um novo caminho, uma nova direção. O sentimento que eu vejo, assim, hoje está claro que eles não querem perder o espaço nem o poder de forma nenhuma. Então, como o Gustavo até falou no início do programa, existiu um aparelhamento hoje muito poderoso. Tem muitas pessoas hoje que são beneficiadas pelo governo federal, pelo PT propriamente disso. Então você vê lá as centrais sindicais, né, alguns até sindicatos, a Uni, você vê hoje o que a gente sempre ouvia falar no passado do curral eleitoral. Ele foi oficializado pelo governo que aí se encontra, nessa rede de distribuição que foi estabelecida com os programas sociais. Ou seja, o sentimento dessas pessoas é assim: eles estão indo para a rua para disseminar isso nas pessoas. Olha só, se o PT sair, se a Dilma sair ou se o Lula sair, você vai perder a condição que você está. Correto? E aí dissemina como o ódio. Mas o que tem que ser visto hoje é que assim, a gente está diante de uma situação gravíssima e que a gente precisa hoje dar as mãos. E aí eu vejo no PT a falta do compromisso público, a falta de... Você aí, do seu discurso, você está chamando para um pacto, seria isso? Eu acho que hoje o momento é de união de esforços.
Eu acho que todo mundo que está lá hoje tem alguma coisa para contribuir. Mas isso não existe né? entre facções, pode existir entre políticos de mas aí, entre facções mas o Nelson, a gente não vai discutir aqui o que o Seba estava falando, a questão da pulverização, a questão da construção de novas alternativas. Parece que se o PT não resolver, o PMDB ou o PSDB vai resolver. E não é assim. Não é assim. O problema, a gente está diante de uma realidade que a gente não pode pensar em soluções em prazos menores que 4. O passado não recomenda, né, vereador? É óbvio. O passado não recomenda, né? A gente não está falando de uma solução que vai vir num curto nem no médio prazo. A gente vai ter uma solução no longo prazo. Eu acho que a gente chegou num estágio hoje que a gente precisa reconhecer a nossa situação e a nossa condição para estabelecer um novo caminho, uma nova direção. Porque quanto mais tempo a gente demorar para reconhecer, como eu vou voltar aqui, que a gente está doente, mais tempo a gente vai levar para buscar a solução. Então hoje, o que a gente... Vou pegar aqui, já que o Seba falou, eu sempre digo que o bom velho Montesquieu dizia lá que os poderes são autônomos, independentes e harmônicos. Hoje... repete, por favor. Autônomos, independentes e harmônicos. Pensei que era homogeneidade, mas e ao longo do caminho, o que a gente percebe hoje? O executivo falhou, o legislativo, que tinha a função de fiscalizar, falhou, e hoje a gente vê uma predominância do judiciário, que é a última etapa do processo que precisa solucionar e resolver. Hoje, o que vale no nosso país é a lei maior, que é a Constituição brasileira. Então, pegando um pouco do que você falou, impeachment não é golpe, impeachment é estabelecido na Constituição, né? Então, é uma regra, né, que foi aprovada pela maioria, por todos, e está aí regulamentada por todos. Né? Então, hoje, se existe previsão legal e foi se constatado o descumprimento da lei, o descumprimento do que reza a lei, porque a gente não pode abrir mão disso, entendeu? E aí, não acharam... Você que foi do executivo sabe que as leis administrativas são materiais e não são para ser interpretadas, são para ser cumpridas, né? Eu acho... Vou pegar e a pedalada é uma delas, né? Vou pegar o exemplo. A gente não pode se iludir. Normalmente no futebol se ilude assim, né? Se o time vai mal, né, o pessoal troca o técnico. E aí cria a sensação de que, com os mesmos jogadores e com um novo técnico, eu tenho um espírito maior, uma energia melhor, mas as pessoas que vão estar ali vão ser as mesmas. Então, criar a falsa expectativa hoje que, tirando a Dilma, vai resolver o problema, não. Eu acho que vai entrar um novo clima, um novo cenário, que não sabemos qual é, mas, como eu digo, o problema ele vai continuar. Sim. E a gente vai precisar pensar em alternativas de médio e longo prazo para solucionar os problemas que estão aí. Porque senão não dá para criar grandes expectativas. Tá certo. João Gustavo, o que será o Brasil após a procedência, quer dizer, da denúncia com o impeachment de Dilma, ou a improcedência mantendo Dilma no poder? Qual vai ser a consequência desse Brasil? Aonde você vê o que pode acontecer? O positivo para lá, o negativo para cá, ou vice-versa? Bem, uma coisa você já pode ter certeza que você está vendo. Ninguém tolera mais a Dilma. Não é só a população que está na rua pedindo, porque existem dois tipos de população na rua. Uma que está por livre e espontânea vontade, por questões ideológicas, de conhecimento, de vivência e sabendo o que está acontecendo. E a outra, né, que está comendo pão com mortandela, pago lá R$100, que vem dos movimentos sociais, que está lá para garantir o seu biquinho. Então, nós temos que deixar isso claro. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Dilma não dá mais. Não existe o país com Dilma. E sem a Dilma, talvez é aquela questão da oportunidade de se fazer um novo. Eu não sou defensor do Michel Temer, mas eu acho até que ele seja um bom conciliador nesse momento, para fazer a transposição... O Marcos chamou na conciliação, mas não citou o Michel Temer. Justamente, para nessa transposição chegar até 2018, e a gente discutir, que já conversamos aqui muito, rever a Constituição ou formar uma nova Constituição. 30 anos de uma Constituição que só tem obrigações, não tem obrigações nenhuma para o cidadão. O cidadão ganha tudo, é a Constituição social e que levou o país a essa bancarrota. Nós temos que discutir o município. Eu sou muito municipalista. Os municípios estão
todos eles afogados em uma série de dificuldades. Quando o Seba fala da questão que a gente tem que buscar a conciliação, tem que buscar, não podemos ter esse conflito, nem sempre que pode levar um conflito maior ao país. Seba, o país já está num conflito muito grande. A cidade a qual você vai ser prefeito, se Deus quiser, pela sua formação, pelo seu caráter, eu tenho certeza que a sua oportunidade é grande. Essa cidade, meu filho, na quinta-feira, falou: pai, não vem aqui na minha casa não, que eu passo sempre na casa dele para ver. Não vem para minha casa não, que está maior tiroteio. Falei: então tá, eu vou para casa, que é no Vital Brasil. Falei: então tá, eu vou lá na casa do seu irmão, depois mais tarde eu passo aí. Também aí liguei para o Marcos Paulo: pô, pai, aqui é Duque Estrada, tá um bang tremendo. Eu tô com uma sogra, a minha sogra, que está com um problema de saúde. Falei: então vou lá para casa da minha sogra, que é ali, perto da Beltrão, no Viradouro. Pô, o tiroteio estava comendo lá. Então, Seba, o cidadão na ponta está sofrendo. O cidadão na ponta está sofrendo. Mas não é de hoje não, cara. É há muito olha tempo. Só, não vamos discutir se é de hoje ou de amanhã. Seba foi médico dos meus filhos. Ele deu remédio para solucionar o problema que tinha ali agora. Quando ele estava com crise de alergia, ele ia lá, tomava aquelas vacinazinhas e tinha solução ao problema. Então nós precisamos partir para dar solução agora. O que foi o passado, vamos esquecer, não adianta. Vamos partir daqui para frente de mudar isso. Vamos tirar a Dilma de lá, vamos tentar o governo que se instalar, e eu espero que se instale para buscar uma conciliação, que o Michel Temer tem não sou Michel Temer, não sou do PMDB, nunca votei nele, até porque ele é de São Paulo, mas ele tem esse jeito conciliador, é um grande jurista, tem um conhecimento muito grande daquela Câmara, porque ele foi presidente várias vezes daquela casa. Tá? Então nós temos que buscar uma solução. A solução, PT e Dilma, ou PSDB, que também está tudo no mesmo saco, não é a solução que o povo está querendo. Porque hoje, Seba, se eles sentam lá e mudam, fazem uma mudança na Constituição e botam candidatura avulsa, sem precisar de partido, você ia ver, e eleitos que mais recebessem os votos, você ia ver que ninguém ia querer se candidatar para partido nenhum, Seba. Porque todos os partidos passam por uma mancha da corrupção. Você pode pegar aí, você vê o filho do Pisciani, que o PMDB se retirou do governo, o filho do Pisciani dizendo que está uma maravilha, que a Dilma tem que continuar, que ele não vê nenhum momento qualquer na peça inicial que tem alguma coisa que incrimine a Dilma para ela sofrer o impeachment. Pior ainda, você vai pegar outros partidos aí que estão tudo negociando vantagem, dinheiro, isso está às caras. O Brasil perdeu o rumo. E sabe quem está sofrendo nisso? Os municípios. O cidadão que está aqui na ponta. Porque quando se fala, e aí não estou fazendo defesa, mas tem que deixar uma coisa clara, quando se diz que o Felipe largou a Secretaria de Saúde, num momento crítico que ele não conseguiu pagar os funcionários, os hospitais, as OS, está aí, continuou sem pagamento até agora. O Luizinho está lá, resolveu o quê? O que mudou o ministro, mudou o secretário, o que mudou? Continua a saúde sem pagamento, as OS sem pagamento, a falta de remédio. A situação está calamitosa no país, e principalmente nos municípios. A polícia entrou em greve, já temos uma violência grande, a polícia está fazendo a Operação Tartaruga, a polícia não está saindo mais para o confronto, os policiais militares estão com medo também da rua. Aonde nós vamos parar? Seba, eu te digo sempre, eu acho você um gentleman, mas temos que ter uma ação mais radical nesse país, nesse momento. Tá certo. Gustavo. Bom, meu amigo, eu quero usar a sua juventude para lhe pedir desculpa, que eu nunca vi tanto safado na minha geração. Eu nunca vi, Seba. Eu tenho 70 anos, o Lula tem também. Acredito que o Renan Calheiro também tenha. O Eduardo Cunha também acho que tem. E outros mais que eu não vou citar o nome. E eu quero pedir desculpa a você, um jovem ali, o vereador, né? Que eu acho que eu não vou ver isso que o João quer. Acho que vai ser difícil, eu estou meio incrédulo com relação a isso. Eu quero aproveitar, em nome
em seu nome, né? Estender a toda a juventude. Desculpa. Pelo legado que a minha geração vai deixar para você e seus filhos e netos. E, consequência, os meus também. Que momento de horror. Estamos lavando roupa suja, mas não temos varal para estender a roupa que lavamos. E vimos aí que hoje, quando se bate, meu amigo vereador, nas matérias seletivas, que o governo diz que só se publica matérias seletivas. E agora eu te falo. E a seletividade que se deu no caso do roubo lá no sítio de Lula, lá em Atibaia, em que descobriram lá, já descobriram os charutos que era de Marisa e também os delinquentes. Isso não é seletividade para se apurar fatos? Os crimes? Isso também não é? Eu chamo a atenção desses que me crucificam de vez em quando, dizendo que eu publico matéria seletiva. Isso também não é? E aí, você é um jurista, você é um cara jovem que está empenhado em mudança nisso aí? Nelson. Desculpe. Eu tô deixando... Me desculpe. A minha geração vai deixar um legado para vocês difícil de se tolerar. Nelson, você não tem que pedir desculpa porque você é uma pessoa de bem. E as pessoas de bem não estão conformes a isso. Então quem tem que pedir desculpa ao povo brasileiro é quem está agindo diante aos malfeitos postos aí. Esse sim, devem um pedido de desculpas formal. Aqueles que erraram devem assumir seus erros e é o primeiro passo para resolver. E aí voltamos à questão que o João colocou. A questão do governo hoje, o grau de rejeição está tão alto, porque os erros estão aí postos, está toda a evidência, e não se assume eles e não se corrige o rumo que se quer se dar. Então o governo hoje está sem direção nenhuma. A palavra governo vem do grego kibernetes, que quer dizer o quê? O comandante do barco. O barco hoje, Brasil, está sem comandante. E o que se verifica hoje nesse governo federal é que ele perdeu, ainda registra uma coisa antes. Fala-se muito que foi legitimamente eleito. Eu tenho dúvidas, sabe por quê, Nelson? Porque já existia tecnologia para impressão de voto e não foi feito por quê? Então hoje a gente não consegue nem verificar se realmente foi legitimamente eleito esse governo hoje posto. É a primeira coisa que eu lanço sobre essa argumentação que se faz do governo legitimamente eleito, como eles gostam de bater no peito. E a segunda, se é uma democracia, uma real democracia, e aquele representante legitimamente eleito, por algum momento se verifica que falta a ele a capacidade psicológica, a capacidade política, a capacidade negocial, há um remédio constitucionalmente previsto que é o impeachment, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem nada mais democrático do que isso. Foi aquela questão que colocamos no nosso encontro passado do mandato. O mandato otorgado pode ser revogado. Não é absoluto. Absoluto é questão, afeta a ditaduras, não a democracia. E o que se verifica, além disso tudo nesse governo, é que falta a presidente da República a capacidade de recompor. Então, assim, o país está afundando uma crise porque não se tem rumo. O barco vai bater no penhasco. O barco vai encalhar no banco de areia. É isso que nós queremos para o nosso país? Não. Nós queremos um curso, um rumo. Então, se ele perdeu a capacidade de governar, se perdeu a capacidade política de recompor-se, não resta mais espaço para esse governo. Sinto muito. Tchau, querida, como disse o presidente para ela, ao se despedir na ligação que foi publicizada. Agora, a questão também de quem vai assumir, ora, existe a representação eleita. Como eles também dizem, legitimamente eleita também. Quem votou em Dilma, votou no Temer. Ou estou errado? Existia eleição independente para presidente e vice-presidente? Não. Todo mundo... O mesmo dinheiro que elegeu, de propina que elegeu Dilma. Então, se Dilma, para eles, foi legitimamente eleita, o Temer também o foi. Se Dilma, para eles, foi legitimamente eleita pela maioria, o Temer também o foi. Meu jovem, mas aí você vai me desculpar, mas eu acho que todos aqueles eleitos, deputados, pelos partidos, que estão envolvidos lá nessa propinagem, também não têm legitimidade. Aí que está, Nelson. Vai se fazer a limpa geral, aquela questão que vai faltar varal. Porque, por exemplo, verifica-se também a captura até do judiciário. Muito se fala aí da suspeição, porque até alguns ministros foram citados nessas escutas publicizadas. Não, essa empurração de barriga que eu não aguento.
Então, vai chegar a hora, parece que... Essa chamada barrigada que a gente chama dentro parece que esse país está tomando um curso, sim, como eu havia já dito nos nossos últimos encontros, a maior oposição ao governo será a oposição do povo, porque não se verifica a oposição política à questão posta. A captura é geral. O que foi o mensalão? O mensalão foi a compra da democracia. Foi uma ditadura pelo dinheiro, ou seja, eu te dou uma mesada, os sistemas políticos que devem ser harmônicos entre si, eles foram vendidos para si, para um fim comum, que era o do gestor à época, para que se desse um curso diante com aquela imposição. Isso foi uma ditadura econômica posta. Olha, você vai votar em conformidade porque eu estou te dando uma mesada. Olha, judiciário, você vai votar de acordo comigo porque eu te indiquei. Tem um preço? Se você não votar como eu estou dizendo, ministro do Supremo, para você votar, você é um acovardado. Não, o Delcídio deu uma demonstração da intimidade de se entrar na porta do judiciário pela porta da cozinha e sair na porta da sala. Então, Nelson, o primeiro a cair... E talvez seja isso que o judiciário estremeceu nesse momento. O que tem que se chamar a atenção é o seguinte, só há uma forma de conter é o quê? Promover uma transição serena. Como vai ser feito isso, não se sabe. Esses fatos serão evidenciados passo a passo, dia após dia. Com essa incitação promovida, onde está isso? a incitação promovida pelo governo é o desespero de perder os pichulecos. Porque é muito interessante uns artistas, dito artistas, aí virem à mídia e se dizer a favor do governo quando tem para si aprovado o projeto da Lei Rouanet para a captura de dinheiro. Ou seja, também foram comprados. São tão corruptos quanto o governo que os comprou. Ou seja, ele está vendendo o seu apoio, ele é corrupto. Isso não é um artista, isso é um corrupto. Tinha que ter vergonha na cara. Tá faltando um pouco das pessoas e vergonha da cara. Precisa ser um pouco mais de ideologia, um pouco mais de honestidade, um pouco mais de boa fé. Há institutos populares, não só o voto, como também a greve é um instituto popular, o boicote é um instituto popular, e o povo, graças a Deus, está se conscientizando cada vez mais. Essas manifestações de rua, elas têm um fato gerador que é ruim, mas ela tem um resultado positivo. O povo realmente está mais consciente da sua... O judiciário se estremece com o povo na rua? Sim. Sim? Sim. O judiciário nada mais é do que um ser humano. Tem certeza disso? O ser humano, ele é passivo de constrangimento. Por que na abertura da sessão de julgamentos especiais recentes, a primeira palavra de ordem dada pelo presidente era: favor não se constranger à manifestação de rua. A palavra de ordem dada pelo Procurador-Geral da República para a sua equipe: favor não se constranger com a voz das ruas. Eles estão temerosos, porque sabem que se essa falta de vergonha, essa sem-vergonhice se perpetuar, eles talvez sejam os próximos a cair. E as mordomias acabam. Porque o impedimento constitucionalmente previsto para o presidente da República, ele também se estende aos ministros. Você verifica, por exemplo, nessa questão toda que a gente está colocando, que o ministro Marco Aurélio impôs ao deputado Cunha que recebesse o pedido de impeachment. Com todo respeito, acho que uma invasão de competência... Aí você verifica que recentemente... Toda prova. Você verifica que recentemente o ministro Marco Aurélio teve a filha nomeada pela presidente Dilma para o cargo de desembargadora federal. Uma jovem advogada, talvez da minha idade. Ora, desculpa. Por melhor que seja a preparação, para um cargo de desembargador é necessário vivência, é necessário maturidade. Sempre achei isso. E no mínimo, Nelson... Principalmente no início de carreira, juiz... No mínimo, Nelson, é estranho. Tá certo. Bom, Seba, olha só que parada, né? Nós estamos aqui dentro de um fogo cruzado, quer dizer, psicologicamente, né? E até concretamente, né? Quando levamos isso para... E nós vemos aqui, ponto de apoio quando se pede conciliação. E ele fala de Dilma ali, por exemplo. Tá faltando em Dilma, ela hoje ela não consegue reunir isso? Seria porque ela mentiu? Ou ela é incompetente mesmo? É porque ela ainda não conseguiu fazer a caixa do vento, sabe? Assim, para estocar o vento, né? Assim que ela conseguir a caixa de estocar vento... Chega mais perto desse microfone aí para sua voz sair bem. Assim que ela conseguir a máquina de estocar vento, ela vai conseguir fazer conciliação. Eu acho que esse governo se perdeu. O governo se perdeu todo, eu concordo com o Gustavo. Perdeu legitimidade. O Congresso não tem legitimidade. O presidente não tem. O vice-presidente também não. Nós já chegamos no caos. Não chegamos ainda ao fundo do poço.
Todo dia descemos um pouco mais. A solução para esse país é, com serenidade, as pessoas abrirem mão do poder e fazer uma nova eleição. Não adianta tirar Dilma para botar Temer, ou Eduardo Cunha ou Renan Calheiros. Isso aí vai dar no mesmo. Isso não resgata a credibilidade. Embora eu respeite muito a análise feita pelo nosso vereador João Gustavo, quando considera a experiência do Michel Temer. Eu também considero. Mas continuará o problema da polarização. O grupo perdedor vai continuar acusando que havia uma cumplicidade no acesso ao poder da Dilma e do Michel Temer. De forma que uma nova eleição é uma solução serena, como colocou Gustavo, sensata, que busca uma solução pacífica política, como colocou nosso vereador Marcos, e contempla tudo. Acho que é o caminho certo. Você me perdoe filosofar tanto, mas eu sou filósofo mesmo. Você e João se divergiram o seguinte, que o João... Não divergiram, não. Eu aprendo sempre com o João, desde os velhos tempos de PPS. O João citou um verso da poesia, mas você analisou todo o histórico. E quando nós nos vamos para o histórico, aí é que a coisa complica. Vereador Marco, vamos rodar aqui. Olha só, você fala em conciliação, mas nós, povo, o povo em si, não tem voz nisso aí. E são eles. Porque a Constituição lá, como o Marco, o Gustavo cita, né? Que o poder emana do povo. Mas tem uma pegadinha dentro desse artigo que diz que os políticos representarão a vontade do povo. Eu acho que aí o povo fica na rua e o político lá em cima, na sua vontade, representando uma coisa que o povo não quer. O povo, quer o que você quer. Uma composição, pra gente ser rápido disso. Mas são os políticos que têm que compor e não compõem daí. A disputa, talvez, hoje nós temos uma situação que eu vejo alguém discutindo assim, nós roubamos menos que os tucanos. Quer dizer, roubo de um pão ou de 1 quilo de filé é a mesma coisa, é roubo. E daí? Vereador, a conciliação está complicada, porque não é o povo que vai fazer a conciliação, e sim aqueles que nos representam lá em cima. Nelson, quando a gente fala em conciliação... Desculpa eu farpar, mas não tenho como. Eu acho... a busca de todo mundo é sempre a paz. De toda briga, as pessoas brigam porque querem a paz, né? Então hoje, quando eu falo do momento crítico que a gente vive hoje, que a gente precisa dar as mãos, a gente precisa se unir, porque eu acho que cada um tem o seu quê para contribuir ali. Mas o que eu falo, a maior mudança que a gente precisa acontecer, eu acho que no nosso país, porque hoje existe um movimento muito forte para se tirar a presidente em função da ausência da legitimidade, dela ter perdido isso. Só que isso vai se resolver nos próximos 2 meses, aí, vamos dizer. Só que daqui a 6 meses, nós temos de novo uma oportunidade de eleger novos representantes. E aí eu vou falar como quem está lá na ponta. Estou vereador, sou candidato à reeleição, sou político, tenho orgulho disso, sou digno, sou decente, cumpro com o meu papel e com o meu juramento que fiz no primeiro dia de mandato. Estou lá para fiscalizar, para cobrar do Poder Legislativo, e quando não me sucumbir à força do poder que vai lá, chega até você como vereador e diz, se você fizer aqui tudo que a gente quer, você vai ser atendido, vai ser assistido. Se você não tiver, você não vai ser atendido e não vai ser assistido. E ao mesmo tempo, lá na ponta, eu tenho uma sociedade ainda, infelizmente, é óbvio que não é na sua maioria, que diz para mim assim, o que você vai me dar para eu votar em você? O que eu vou ganhar votando em você? Então, essa é uma reflexão, porque a gente clama por dignidade, por decência, por comprometimento, por amor à coisa pública, mas isso ao mesmo tempo, que valor isso tem? Que valor eu tenho nessa eleição? Se eu não tenho a cerveja, o churrasco, o jogo de camisa, a bola, o cimento, a areia, a prena. Eu só tenho dignidade, respeito. Mas será que eu vou conseguir atingir o objetivo? Será que é isso realmente que a sociedade quer?
Porque não é isso que eu vejo lá na ponta. Não é isso que eu vejo lá na ponta. Contato direto... O meu contato direto lá na ponta, como eu falei, não é a totalidade. Não, mas se a gente quer dignidade, quer decência, a gente tem que começar isso pela gente. A gente tem que começar isso pela gente. Por isso que eu digo para as pessoas assim, a gente está sendo sempre reativo. A gente sofre problemas hoje em função das atitudes pretéritas. Então, é causa e efeito. O Jesus lá atrás disse para Pedro, olha só, não dá peixe para ninguém não, ensina o pessoal a pescar. O que eu quero dizer é que assim, não existe colheita se não houver a plantação. E a gente está sofrendo consequências em função das nossas atitudes. A gente sempre tratou a política com muito descaso, a gente sempre deu uma procuração, um cheque em branco para todo mundo. E chegou um momento, essa mobilização que a população está fazendo, essa mobilização ela tem que ser contínua e eterna. Essa participação, porque eu já vi a mobilização pelos 20 centavos da passagem. E eu disse para todo mundo em audiências públicas, vem cá, vocês descobriram a cidade agora, vocês descobriram o país agora? A gente tem, hoje o problema aqui não é a passagem não, a gente tem problemas ao longo dos anos acumulados aqui. A gente precisa dessa mobilização para todas as questões, para todas as causas. Então, eu vou concluir, Nelson, dizendo... precisamos refletir sobre o que a gente quer de fato. Nós temos que ter consciência também aqui embaixo. Consciência aqui embaixo do pequeno, porque eu digo com conhecimento de causa e com propriedade, como político que está lá para defender o interesse da população e como candidato lá na ponta. E o que a gente escuta da população, o que você vai me dar para eu votar em você? Eu concordo com você, mas João, o chefe de família é aquele que é o exemplo. Eu vejo o cidadão aqui embaixo, por exemplo, pede uma telha, o vereador, uma coisa para fazer. Mas lá em cima, nós estamos vendo superfaturamento de milhões e a negociação. E que hoje qualquer pessoa da esquina diz que o Planalto virou um balcão de negócio. Eu me lembro muito disso quando a Elaine Costa me citou isso quando o Charlie foi eleito e ela disse, Nelson, não vamos admitir que Pisciani, Paulo Melo e Cabral faça da nossa prefeitura um balcão de negócio. Ô, Elaine, eu nunca esqueci disso que você falou. Mas eu também nunca vi um exemplo diferente daquele pessoal. Então, ô João, eu acho o seguinte, quando alguém sai na rua para assaltar, pegar um tênis, ele não está pensando que lá em cima também não foi exemplo? Que nós vimos numa canetada se mata milhões, numa canetada nós temos 10 milhões de trabalhadores que foram para a rua e outros milhões que estão na fila do INSS para se aposentar, milhões que estão nos corredores dos hospitais. O exemplo não teria que vir de cima? Nelson, vou voltar a falar. O exemplo tem que vir geral. Mas não existe exemplo, não existe famílias hoje. Esse governo que está aí destruiu a família, criou pais contra filhos, acabou com a ideia da hierarquia da família, célula madre da sociedade, botou branco contra negros, botou hétero contra homossexuais. Esse governo destruiu o sentido moral do país. E isso nós estamos vendo nos municípios. Vamos enfrentar uma eleição, eu e Selva aqui em Niterói, que você entra nas comunidades, está lá a faixa, agradeço ao prefeito e ao vereador. Eu não tenho Pipico, Vitor Júnior, não sei o quê, porque botou um asfalto, é obrigação. Não é. Você entra aí nessas comunidades, estão distribuindo o que quer aqui dentro de Niterói, porque a força do voto do PT... Tá, vamos falar o português, claro. Olha só, se você quer paz, tem que se preparar para a guerra. A força do PT está na zona norte de Niterói. E lá eles sabem quem é comprar. Quem vai chegar lá com o último dinheiro, com a última cachaça, é que leva. Isso é um ditado antigo. E a mesma coisa em São Gonçalo, que tem um município muito mais carente. E as pessoas sabem que ele tem que aproveitar. Muitos dizem para mim, não, eu tenho que aproveitar esse período de eleição, porque é o único momento que eu encontro político que me dá alguma coisa. Porque o resto ele passa roubando. Essa é a verdade. É a consciência popular. É a consciência popular. Nós não vamos trapar o sol com a peneira aqui. Adoro o Seba, pela gente filósofo dele, de ver um país melhor. Mas, Seba, se a gente não for para a guerra, a gente não vai se preparar para a paz. Porque nós precisamos enfrentar esse mal que entrou no país. Porque quando se briga aí a Comissão da Verdade,
fala-se da ditadura, que a ditadura matou 475 militantes. Quantos morrem por bala perdida? Estamos voltando àquela era lá, você viu os assaltos a carro forte, a empresas de dinheiro, como está tendo assaltos aí, os caras muito bem preparados, com armamento para derrubar avião, para derrubar carro blindado. Nós vamos esperar o que desse país se nós não tivermos uma atitude enérgica, precisa, tá vendo? Não sou adepto dele, mas hoje talvez um dos maiores líderes aí, que se bota uma eleição, eu não sei se Marina ganha, não. Ganha o Bolsonaro. O Bolsonaro, porque ele está preparado para uma guerra. Ele quer buscar uma guerra e botar pulso firme nessa sociedade. Que essa sociedade, ao longo desses praticamente aí 16 anos de governo do PT, só fez foi uma coisa: esfacelar a moralidade, esfacelar a ética. Nós passamos do pior para o melhor. E não buscamos o melhor. Nós fizemos uma divisão da sociedade que vamos levar muitas décadas para consertar isso. Não estou pregando aqui moralismo, que não pode ter. O homossexual sempre existiu, a droga sempre existiu, prostituição sempre existiu, o mau caráter sempre existiu, mas não como está agora. Esses caras hoje viraram exemplos da sociedade. Você entra nas comunidades aqui em Niterói, o garoto lá, o exemplo para o garoto lá, não é um chefe de família, não é um cara que sai de manhã com a marmita para pegar uma obra, voltar, como era antigamente as nossas favelas aqui em volta de Niterói. Esse é considerado otário hoje, né? É considerado um otário. O salário mínimo de menor que eu comecei a trabalhar era metade do salário mínimo. Fala para um jovem hoje que tu vai dar metade do salário mínimo para ele trabalhar. Ele não quer nem o salário mínimo, porque ele quer levar vantagem como todo mundo está levando. Que ele está vendo aí nos noticiários. Então, eu volto a falar, nós temos que ter uma mudança radical, uma mudança rápida, porque se nós queremos a paz, temos que se preparar para a guerra. Ô, Gustavo, esses caras me dão um nó na minha cabeça, eu fico meio atrapalhado aqui, tem hora, né? Nós estamos falando aqui de exemplo na comunidade daqueles e tal, e nós estamos querendo mesmo, eu também queria ser. E eu concordo com o João que a gente nunca vai adquirir isso aí. Mas eu fico vendo assim, lá em cima, por exemplo, nós vimos essa debandada agora, que todo mundo diz que hoje eu vejo o impeachment da Dilma, eu nunca saí da minha... Olha, quero dizer aí para esse pessoal que vive dizendo que eu sou direita, que sou coxinha, não tem nada disso. Eu sou coerente com aquilo, porque eu já discuti com essa mesma turma que me acusa hoje de direita, a derrubada de Fernando Henrique, fora Fernando Henrique, fora Collor, e agora vem pra cá com uma de bom moço, virando a estilingue pro meu lado. Não é isso. Eles construíram tudo isso que eu debato hoje, o programa Sociedade dos Valores, foi construído com essa pessoa babando os microfones e falando das falcatruas tucanas. É isso que me admira. Como as pessoas mudam de caráter, de rapidinho, né? Então, eu fico imaginando assim, olha, eu concordo aqui com o Marco, pô, eu não estou discordando de ninguém, mas eu continuo perguntando. Se eu não posso trocar meu voto por uma telha, por que posso trocar por 1 milhão para não ser contra o impeachment? Nelson. Ou isso é mentira? Não. Ou estou falando grego aqui? E todos sabem que alguém pautava por uma facilidade do impeachment de Dilma. Não acredito se alguém nesta mesa aqui tenha certeza que Dilma vai ser impeachmentada. Nelson. Você tem? Não, certeza a gente só tem uma na vida, da morte. Ah, né? tudo bem. A corrupção, ela não tem valor pecuniário. Ela tem um valor... Eu quero deixar claro que eu não estou desmerecendo a sua colocação, Marco, e nem do João. Eu estou só chamando uma reflexão desse cidadão pequeno para o grande. Nelson, não tem distinção, é isso que eu estou dizendo. A corrupção não tem um valor pecuniário que determine se é uma corrupção grave ou não. O que é grave na corrupção é o desvio moral. Então o que você tem que levar em consideração nisso é a questão moral. E a consequência que ela provoca, que nós estamos vivendo hoje. Porque quem vende seu voto por um saco de carvão, uma picanha, um churrasco ou uma cachaça é tão corrupto quanto um artista que vende seu apoio
para o governo. Outro deputado que muda de lado para votar. E que talvez no dia apresente o atestado médico para dizer que não foi. Porque tem essa também. Né? Porque como o voto é aberto, ainda mais com a chikungunya aí, né? Exatamente. Então vai ter um monte de deputado que vai apresentar a mosquita. Vai ter sido mosquita pela mosquita. Então, essa é boa. Então, Nelson, assim, não tem distinção. A questão realmente da corrupção e eles gostam de usar esses rótulos, né? Coxinha pra lá, coxinha pra cá, e de lá vai pichuleco pra eles. Virou uma guerra, como o João falou. Essa questão da rotular as pessoas e segmentar a sociedade é exatamente para enfraquecer a voz das ruas. O poder que emana do povo, o povo não é um indivíduo, o povo é um coletivo. Então, na medida que ele separa todos eles, o tipo homem contra a mulher, o machista, o feminista, essas rotulações, e você indivíduo, aceita esse estigma, você enfraquece o poder do povo. E é isso que eles estão fazendo. O povo, quando se fala o povo unido jamais será vencido, esse brado que você escuta, ele tem total razão. O poder efetivamente emana do povo. Como já disse Rousseau no Iluminismo. O grande pensador tinha toda a razão. A união, a voz verbalizada das ruas pode sim demover o governo. E ele tem uma manifestação, inclusive pelas redes sociais, muito interessante, que foi feito o mapa do impeachment. Então já foi levantado quem vai votar contra e quem vai votar a favor. E você, do seu estado, foi delegado por esse censo coletivo, que você vai cobrar do seu deputado eleito porque ele siga aquela ideologia. Afinal de contas, ele está vinculado hoje ainda a um partido. Porque, infelizmente, nesse país ainda não se consagrou a candidatura independente. Teria que ser feita uma emenda à Constituição, outra vez, como o João também colocou aqui algumas vezes, uma nova Assembleia Constituinte. Que isso aí vai dar muito pano para manga, a gente tem que ter até um programa depois para discutir esses assuntos. Uma reforma política efetiva, que nem foi discutido nesse congresso que eu estive, esses 3 dias em Curitiba, na República de Curitiba, que também lá também está gerando uma polêmica, que uns que falam que é a República de Curitiba, outros falam que é a União Soviética de Curitiba. Tem lá também a segmentação lá. A gente daqui não tem ideia de como também lá a briga está aguerrida lá ideologicamente. Então falta um pouco mais, como diria o Cazuza, ideologia ao nosso país, que os partidos também consigam transparecer. São 35 partidos aqui nesse país. Não é possível que tenha tanta ideologia. Um dos partidos novos é o Partido da Mulher Brasileira. Não tem uma mulher que tenha cargo público nesse partido, é tudo homem. Então, assim, qual é o sentido? Tem que ter uma identidade, tem que ter uma identificação. É necessário, porque muitos dos nossos discursos aqui hoje, da mesa, foram nesse sentido. Qual vai ser a solução? Qual vai ser o próximo passo depois do impeachment? O que vai acontecer? Qual vai ser a solução? Boa parte dessa solução, meus amigos, passa exatamente por essa discussão da ideologia política. Isso tem que ser resgatado, tem que ser recuperado. Não é aquela questão, não é direita nem esquerda. A gente quer ir em frente, o país quer seguir. O país está parado, está com essa ressaca dessa farra que foi feita com dinheiro público. Não é? Então é essa a reflexão que eu jogo aqui. O destino do Brasil efetivamente está em nossas mãos. É dar as mãos para poder seguir em frente. Continuar cobrando daqueles que nós colocamos no poder, como você colocou, Nelson. O poder emana do povo e será exercido diretamente na forma da Constituição ou indiretamente pelos seus representantes eleitos. Então cobre sim dos seus representantes eleitos. Faça até um exercício de memória, que às vezes o cidadão até esquece em quem votou. Lembre, cobre, pegue o telefone do gabinete, pegue o e-mail, ligue para ele, cobre. Se ele votar em contrariedade àquilo que ele se colocou na campanha, cobre a postura dele. Publicize isso, escreva uma carta, divulgue. Querido, a função do cidadão hoje. Te interromper? Eu dei um voto de convicção a uma pessoa, vereador, e tudo porque ele era contra tudo que estava aí. E quando acabou de votar, o primeiro ato que ele fez, não gostei e cobrei, ele falou assim: eu faço com o meu partido manda. Eu falei, tchau e benção, porque eu não votei no partido dele, e daí? Então ele tem que buscar um partido que esteja de acordo com a ideologia dele. Do contrário, a corrupção também está nesse ponto, Nelson. Porque às vezes o político ele acaba escolhendo um partido que o favoreça para alcançar a questão principal que ele quer. Então, assim, é uma assimetria do sistema político hoje. Então que ele busque a via da candidatura independente. Se ele não se ferir a nenhuma daquelas condições, se lance. Porque hoje, efetivamente, o candidato que se lançar sem nenhum partido, como já foi dito aqui também hoje, ele se elege. Posso te dar uma notícia? Posso dar uma notícia? Sinto muito, acabou. Vereador. Só para... Fale e despede. Só para concluir, a busca pelo partido hoje, ela tem um único objetivo: a eleição.
e não o que o partido prega, o que o partido representa. Mas essa distribuição de petista pelos outros partidos, aí não vão voltar depois, busca a reeleição. Busca somente a eleição. Não é ideologia? Não existe ideologia. Não existe. Hoje, como a gente colocou, partido são compostos de pessoas. Se as pessoas não têm os seus valores mantidos e preservados, o partido não tem. Então, e para concluir dentro do que você falou... Conclusão de vereador é complicado, hein? É delicado. São 5 conclusões. Vai só 5 e pede mais 5, mas eu aqui eu não posso. Você colocou a questão de lá em cima acontecer a corrupção e aqui... Não quero contrariar o que você Não. E aqui embaixo também. Eu queria te dizer que a casa, ela normalmente não começa do telhado, ela começa do alicerce. Boa definição. Um abraço, obrigado pela... Obrigado a você, Nelson, e um abraço a todos da mesa e os ouvintes. Foi um prazer estar aqui com você. Uma pena que eu construí minha casa de cima para baixo, né? Que complicado, hein, vereador? João Gustavo, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado, que tivemos aqui uma aula que é para as pessoas refletirem daqui a 6 meses no que vai fazer com seu voto. Eu não sei se eu tive uma aula, se sair com a minha cabeça num nó aqui, sabe? Bom, é lógico que eu tô brincando. Olha, cada dia eu aprendo mais. E quero, Gustavo, um abraço e obrigado aí pela presença. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui, poder participar desses debates que são importantes para a nossa cidade. Efetivamente, Nelson, você está conseguindo cumprir com o que você se comprometeu com o programa, que é a sua cidade e seus valores. Então, que os valores hoje estejam mais presentes. Tá certo. Eu quero agradecer o Seba, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? E já te conheço aí, como eu falei, já de nome e sempre bem recomendado, né? E eu quero que você não vai usar isso aqui, mas receber uma lembrança aqui do nosso programa, da toda a nossa equipe, uma camisa aí do nosso programa Sua Cidade e Seus Valores, né? E muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você. E ao concluir, eu quero lembrar a todos, eu me filiei à rede porque abracei uma causa, a sustentabilidade. Nós não estamos nessa luta por uma candidatura. Nós estamos nessa luta por uma causa. De forma que ainda existem valores, sim, ideológicos que predominam sobre os valores do interesse pessoal imediato. Muito obrigado. Sucesso na sua causa. Obrigado, Nelson. Tá legal? Muito obrigado. Meu amigo Zé Carlos, obrigado aí pela sua presença. Um abraço até sábado. Sábado vamos sortear as 5 camisas. Vamos sortear as 5 camisas no sábado, né? Você já preparou as camisas? Para o próximo sábado? Tá bom. Meu amigo João, obrigado. E até o próximo sábado, agradecendo a todos vocês. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro.